sobre uma dúvida muito comum de quem convive com o toque: o transtorno obsessivo compulsivo. O que causa o toque? Essa é uma pergunta ali que eu recebo muito, tanto de pacientes quanto de familiares. E a resposta não é tão simples quanto parece, né? Porque o toque ele não nasce de uma única causa, mas sim de combinações de vários fatores. Fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Ao longo desse vídeo, nós vamos explicar cada um desses fatores, mostrar exemplos e responder aquela pergunta que não quer calar. Por que eu tenho essas obsessões? E também trazer uma mensagem importante sobre o tratamento e um pouco de esperança para vocês. Então fica comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você a entender melhor o que acontece na sua mente ou na mente de alguém que você ama. O que é o toque? Primeiro a gente precisa alinhar isso, né? O que é o toque? O toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado pela presença tanto de obsessões quanto de compulsões. E o que são obsessões e compulsões? Obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos que invadem a mente da pessoa ali de forma indesejada, repetitiva e gera muito desconforto. Já as compulsões são comportamentos ou rituais mentais que a pessoa ela tem necessidade de realizar. Então são comportamentos tanto físicos quanto comportamentos às vezes de repetições mentais. Vou te dar aqui alguns exemplos, né? Exemplos de lavagens excessivas de mão, dúvida constante sobre trancou a porta ou não, ou desligou o gás, levando a verificações repetitivas, pensamentos que às vezes são pensamentos violentos ou inaceitáveis, eles geram muito sofrimento sem a pessoa desejar ter esse pensamento. É importante que o toque não é uma mania de limpeza ou perfeccionismo, ele é muito mais profundo que isso. Estamos falando de um transtorno que ele é reconhecido tanto pela medicina quanto pela psicologia, e ele tem uma base neurobiológica e causa muito sofrimento, né? A gente vai falar aqui sobre alguns fatores biológicos que estão relacionados ao toque. O toque ele tem uma base genética e estudos mostram que familiares de primeiro grau com toque têm um maior risco de desenvolver o transtorno. E além disso, algumas pesquisas de neuroimagem mostram alterações em circuitos cerebrais específicos, como o circuito córtico, estriato e o tálamo cortical, que envolve regiões responsáveis pelo controle de impulsos e tomadas de decisão, e também pela percepção de ameaça. Também existem algumas alterações nos neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que ajudam a explicar por que os pacientes respondem bem quando os medicamentos atuam nesse sistema. Ou seja, há uma vulnerabilidade biológica que cria uma espécie de terreno fértil para o toque. Além dos fatores biológicos, nós temos fatores psicológicos e cognitivos. Então a biologia ela não explica tudo. Um ponto fundamental é a forma como interpretamos os pensamentos que vão surgindo. Todos nós temos pensamentos. Pensamentos que às vezes podem ser estranhos, como: e se eu jogasse o celular na janela agora? E se eu gritasse algo inapropriado aqui nesse vídeo? Para a maioria das pessoas, esses pensamentos eles passam, não significam nada, então eles vão embora. Já no toque, a pessoa atribui um enorme peso a esses pensamentos. Ela pensa: se eu tive esse pensamento, é porque talvez eu queira realmente fazer isso, ou porque eu sou uma pessoa perigosa, ou até porque eu tô ficando louca, né? Tô querendo jogar o celular pela janela. Essa interpretação distorcida aumenta a ansiedade e leva às compulsões, como uma tentativa de neutralizar, ou seja, garantir que nada vai acontecer. E aí a gente alimenta o ciclo. Medo, né, que gera pensamento, gera o medo, tem a compulsão, que gera alívio. E aí a gente vai falar agora por que eu tenho essas compulsões, tá? Vamos entender por que esses pensamentos e não aqueles. Talvez você já tenha até se perguntado: tá, Thalita, aqui ó, entendi o que é o toque, mas por que eu tenho justamente esses pensamentos? Por que alguém que tem medo de sujeira ou tem medo de machucar alguém? E por que comigo
comigo é assim, né? Por que a outra pessoa tem um outro sintoma e eu tenho esse? Então essa é uma dúvida que assombra muitas pessoas que têm toque. E a resposta é a seguinte: todos nós, absolutamente todas as pessoas têm pensamentos aleatórios, estranhos e até mesmo bizarros, passando pela mente o dia todo. A diferença é que a maioria das vezes esses pensamentos vão embora sozinho. Vai lá e passa, como se fosse uma nuvem passando no céu. Mas no toque, alguns desses pensamentos eles ficam presos, grudados, e aí eles se transformam em obsessões. E por que justamente esses pensamentos? Porque o toque, ele tende a se fixar naquilo que é mais importante para você. Ele pega o que mais choca, o que mais assusta, aquilo que você mais valoriza e transforma em dúvida e ameaça. Já que é esse o conteúdo, né, que vai ter um maior efeito sobre você, vai gerar maior resposta emocional. Então, se você valoriza muito a sua fé, o toque pode vir com pensamentos blasfêmicos. Se você ama profundamente a sua família, pode vir com medo de machucar alguém que você ama. Se você tem um senso muito forte de responsabilidade, ele pode surgir como medo de cometer um erro que é imperdoável. Então, o toque ele vai pegar naquilo que você mais teme. Ou seja, o conteúdo das obsessões, eles não significa que você é aquilo, ou nem que você quer aquilo. Na verdade, é justamente o contrário. Aparece no ponto em que você mais teme violar. É como se o seu cérebro tivesse um alarme de incêndio desregulado. E esse alarme ele vai disparar justamente quando você teme que o fogo comece, mesmo sem ter nenhum fogo. Então, o toque ele vai sempre estar pegando naquilo que você não quer fazer. O conteúdo das obsessões, ele diz coisas que você não necessariamente tem como caráter ou como desejo real, tá? É apenas o toque, pegando um valor importante da sua vida e distorcendo em forma de medo e dúvida, tá? Até aqui vocês estão acompanhando, né? Quem tá gostando pode deixar o like aí no canal. Agora vamos falar sobre os fatores ambientais. Os fatores ambientais que podem contribuir também para que o toque apareça. Experiências de vida, traços de personalidade, uma educação muito rígida ou punitiva, situações de estresse, até traumas podem servir como gatilho para o toque. Mas é importante a gente pensar que esses fatores sozinhos eles não causam toque. Então, eles apenas interagem com aquilo que já está ali, com a vulnerabilidade biológica e cognitiva que já existe. Então, é como se tivesse ali um solo fértil para o toque. Um ponto curioso é que o efeito de supressão de pensamentos, quanto mais a pessoa tenta não pensar em algo, mais esse pensamento aparece. Então, é como se eu dissesse, olha, tente não pensar em urso branco agora. E é quase impossível não imaginar aquele urso branco. Então, é exatamente isso que acontece com o toque. A tentativa de afastar o pensamento aumenta a sua presença ali na sua cabeça cada vez mais. E ele gera um impacto enorme ali na sua vida. Então, esse ciclo de obsessão e compulsão pode consumir horas do seu dia. Pode atrapalhar os seus relacionamentos, o seu estudo, o seu trabalho e gerar muito sofrimento emocional. É por isso que o toque não é e não pode ser visto como frescura ou falta de controle. Ele é um processo ali que não está dentro do controle da pessoa e ele precisa de um tratamento adequado. Inclusive, vamos falar aqui de uma boa notícia, né? A boa notícia é que o toque tem tratamento, tá? E os dois pilares são a terapia cognitivo-comportamental, que é especialmente ali dentro da terapia cognitivo-comportamental uma técnica que é a exposição e prevenção de resposta, a EPR, tá? A medicação também vai ajudar no tratamento e o tratamento ele vai realmente ajudar para a pessoa se sentir mais segura e retomar a vida. Então, vale lembrar que cada caso é único, por isso que buscar a ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra, tá? Especializado em toque faz diferença, tá? Aqui na nossa clínica do Com Você Psicologia, nós temos experiência em atendimento ao toque. Vocês
podem contar com a gente. Caso você tenha toque, você pode contar com a gente para poder fazer o seu tratamento. Vamos resumir, né, que o toque ele tem aí fatores biológicos, psicológicos e ambientais. As obsessões, elas aparecem justamente naquilo que você mais teme, naquilo que importa para você. Isso não significa desejo ou intenção. Um tratamento eficaz, um tratamento sério, vai ajudar você na melhora dos seus sintomas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo. E me fala qual foi a parte que mais te ajudou a compreender o toque. Se você conhece alguém que sofre com toque, compartilhe esse vídeo. Às vezes uma informação pode mudar de fato o caminho de alguém. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com você. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia e até o próximo vídeo.